Fala galera, o tema hoje nós vamos tratar aqui direto da minha casa, você aí na sua casa, nós vamos falar de cinemática vetorial, tá? Eu sou o cameraman, eu sou o diretor, nós transformamos aqui a nossa casa em uma casa, uma sala de aula improvisada e eu tenho certeza que você vai conseguir assimilar e acompanhar aí, tá ok? Então faça tudo direitinho, siga as orientações aí das autoridades, é muito importante nesse momento que você preocupe com a vida daquelas pessoas mais vulneráveis, esteja sempre atento às opiniões da ciência, sempre, nunca menospreze as opiniões científicas, tá ok? E aí você vai estar compartilhando, ajudando essas pessoas que são mais vulneráveis a não espalhar todo esse problema que nós estamos enfrentando aí, beleza? Bom, só para lembrar vocês uma coisa aqui interessante, foi exatamente numa época dessa de quarentena que Isaac Newton, ele, quando teve lá a peste bubônica, a Inglaterra toda decretou a quarentena, então Isaac Newton ele teve que fazer lá o seu repouso, como nós estamos fazendo agora. E nessa época vieram algumas ideias e quando ele retornou, apareceu lá com a teoria da gravidade, a lei da gravitação universal. Olha que bacana, Espero que você esteja fazendo o mesmo aí, pensando em soluções, em coisas grandiosas que vão fazer grande diferença aí na vida do nosso planeta, beleza? Então o assunto hoje é cinemática vetorial. Nós já falamos lá da cinemática escalar, velocidade escalar, aceleração escalar, deslocamento escalar, o famoso ΔS. Agora nós vamos introduzir o conceito de vetor aqui no nosso estudo, beleza? Então eu coloquei aqui, eu representei aqui na parede da minha casa, Isso aqui é a parede da minha sala, que nós transformamos aqui num quadro negro, Voltamos a usar aqui o famoso X, que durante muitos anos nós usamos também, e tem sido bastante útil. Então eu representei aqui uma situação, você saindo, num plano aqui cartesiano, está aqui representado o eixo X, aqui está representado o eixo Y, E você deslocando aqui do ponto 1 até o ponto 2. Então no ponto 1, nós representamos aqui um vetor em relação à origem do plano cartesiano, esse vetor que nós chamamos de vetor R1, tá ok? Aqui no ponto 2, nós representamos aqui o vetor posição R2. O que é o deslocamento vetorial? Você deslocando aqui por essa linha pontilhada, nós temos aqui o deslocamento escalar. O famoso ΔS, aquele ΔS que você calcula lá a velocidade escalar média. Lembram? Das primeiras aulas que nós trabalhamos? Agora, o que é um deslocamento vetorial? É esse vetor aqui que nós chamamos de ΔR. Ou, se você quiser simplificar, pode chamar apenas de vetor D ou vetor deslocamento, tá? Mas a nomenclatura usual nossa aqui será o ΔR, ou seja, vetor deslocamento. Como que eu obtenho esse vetor deslocamento? Você vai lembrar lá das regras de operação vetorial. Eu estou fazendo quem? O vetor R2 menos o vetor R1. Ou seja, o vetor deslocamento é a posição do vetor R2 menos o vetor R1, ou seja, é uma subtração vetorial, tá? É importante também nós compararmos esse vetor deslocamento que você vai obter de uma maneira bem simples. Eu saí aqui da posição 1, eu vim até a posição 2, então o que eu fiz? Eu tracei um vetor ligando o ponto 1 até o ponto 2. É mais ou menos assim que os aviões fazem nas suas rotas, Para você ir, por exemplo, de Goiânia até São Paulo, você não vai sobrevoando por cima da rodovia. Você vai no vetor deslocamento aqui, que parte de Goiânia, até a cidade de São Paulo, por exemplo, seria aqui o ponto 2, ok? Esse vetor ΔS, geralmente, ele é maior do que o vetor ΔR, tá? Então, na maioria absoluta das vezes, o ΔR vai ser menor do que o vetor ΔS, ou seja, o vetor ΔR vai ser menor do que o deslocamento escalar, o módulo dele. Eu estou colocando aqui a barrinha de módulo, tá ok? Quando que ele vai ser igual? Ele será igual quando eu tiver um movimento retilíneo, Se for um deslocamento retilíneo aqui de 1 para 2, tanto o vetor deslocamento, o módulo desse ΔR, quanto o ΔS, eles serão iguais, ok? E agora nós vamos dar sequência e falar aí do próximo tópico, que é a velocidade vetorial média. Dando sequência aqui, nós vamos falar agora da velocidade vetorial média, tá? Nós já falamos em capítulos anteriores da velocidade escalar média, que você conhece, a famosa formulazinha V ΔS sobre ΔT. Todos estão lembrados.
Então, como que eu calculo a velocidade escalar média? Eu pego aqui esse deslocamento escalar e divido o quê? Pelo tempo. E aí eu obtenho a velocidade escalar média. Bem simples, você já viu isso, nós já trabalhamos bastante. Agora nós vamos te falar de outra velocidade, a velocidade vetorial média, né? Falamos há pouco que nós temos dois deslocamentos. Eu tenho um deslocamento escalar e eu tenho também um deslocamento vetorial. Ou seja, eu tenho o ΔS e tenho também o ΔR, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Quando eu faço ΔS sobre ΔT, eu obtenho a velocidade escalar média. Agora, o que é a velocidade vetorial média? A definição da velocidade vetorial média é o vetor ΔR dividido pelo tempo. O vetor ΔR. Como é um vetor, nós sabemos que ele tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, o módulo dessa velocidade vetorial média, eu vou usar o módulo do meu vetor ΔR, né? Eu vou calcular essa distância aqui, né, esse módulo do ponto 1 até o ponto 2, usando aí a geometria, as regras de operações vetoriais, que você já conhece, né, e dividir pelo tempo. Assim eu obtenho um módulo da velocidade vetorial média. E agora, e a direção e o sentido da velocidade vetorial média? Bom, a direção e o sentido da velocidade vetorial média vai ser sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor ΔR. Observe o meu vetor ΔR, o sentido dele de 1 para 2. A minha velocidade vetorial média, o sentido dela, o mesmo sentido do ΔR. E a direção? A mesma direção do vetor ΔR. Então, sempre que aparecer para você os exercícios, e vão aparecer na tarefa que nós já colocamos, você vai primeiro procurar achar o valor do módulo do ΔR, tá? Achou o módulo do ΔR, divide pelo tempo, você tem um módulo da velocidade vetorial média. Vai ter exercício, vai pedir os dois. Vai pedir o deslocamento escalar, vai pedir o deslocamento vetorial, né, que é o ΔR, e vai pedir a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Fique atento, a diferença entre o ΔS e o ΔR. Se eu fizer ΔS sobre ΔT, eu estou calculando a velocidade escalar média. Se eu fizer ΔR, módulo de ΔR sobre ΔT, eu estou calculando a velocidade vetorial média. Galera, agora nós vamos falar, próximo tópico nosso aqui, a velocidade vetorial instantânea, tá ok? Como é que eu calculo essa velocidade vetorial instantânea? É bem simples. Eu quero determinar a velocidade nesse ponto P dessa trajetória aqui, que eu representei uma trajetória circular, por exemplo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o limite com ΔT tendendo a zero da velocidade vetorial média. Tá? Então, basta eu fazer a minha velocidade vetorial média no intervalo de tempo bem pequeno. Esse tempo é tão pequeno que ele tende a zero. A diferença entre o T2 e o T1, tá ok? Aquele ΔT lá que aprendemos lá atrás. Então, sempre que eu tiver velocidade vetorial instantânea, nós vamos fazer o limite de ΔR sobre ΔT com ΔT tendendo a zero. Ou seja, esse ΔT é muito pequeno, tá ok? Então, sempre que isso acontecer, o nosso vetor velocidade vetorial instantânea vai ser tangente à trajetória naquele ponto que você quer calcular ou determinar. Não importa a trajetória. Esse vetor, se eu quiser pegar esse outro ponto aqui, ó, o nosso vetor velocidade vai ser aqui um novo vetor, vamos chamar esse aqui de V no ponto P, esse aqui V no ponto Q, por exemplo. Tá aí um vetor sempre tangente à trajetória, tá bom? Então, o que nós estamos fazendo é calculando a velocidade vetorial instantânea no intervalo de tempo muito pequeno. E aí nós falamos que esse tempo é um ΔT tendendo a zero, o limite com ΔT tendendo a zero, tá ok? Não esqueça, sempre esse vetor, ele é tangente à trajetória. O vetor velocidade vetorial instantânea, ele é tangente à trajetória. Sempre, não importa aí o formato da trajetória, tá bom? Agora é só partir lá para os exercícios. Tem no livro, tem no material, tem na plataforma e nas listas que estão sendo enviadas também, tá? Aproveitem e façam também os exercícios resolvidos. É fundamental que você faça os resolvidos para que você tenha um parâmetro. E nós estamos aqui juntamente com a equipe diretiva e toda a coordenação para te dar todo o apoio nesse período difícil que nós estamos passando, mas nós não podemos perder o foco, os estudos são muito importantes e nesse momento é o momento de a gente sair na frente e estudar bastante, tá bom? Um beijo grande para vocês, bons estudos e boa aula!